Segundo o secretário municipal da Fazenda, a arrecadação em São Paulo deve ter queda de 9,4 bilhões de reais em 2020. No caso do IPTU, por exemplo, a previsão é que a inadimplência cresça 50% este ano. Seria muito interessante a gente ter um apanhado geral de todas as medidas que foram tomadas até aqui pelo município, no sentido de aliviar a carga sobre os cidadãos de taxas, impostos, tarifas, multas, a reunião disso tudo que já foi aprovado, estabelecido por decreto, por portaria, outro tipo de norma, para a gente ter bem esse panorama. E em relação a isso, como o senhor afirmou, a gente já tem uma inadimplência muito grande de ISS e de IPTU, como era de se imaginar. Se não me engano, 50% de inadimplência do IPTU. Não seria mais indicado a gente aprovar também uma postergação, uma carência no pagamento do IPTU, em vez de arcar com o ônus da inadimplência, que tem um outro tipo, né, de impacto ao longo do tempo? O secretário destacou que medidas como a suspensão dos instrumentos de cobrança e de protestos judiciais já estão sendo executadas pela prefeitura, mas que iniciativas como a isenção do IPTU, ainda que temporária, trariam um impacto muito grande aos cofres da cidade. Um mês de diferimento do tributo só das atividades não residenciais custa 500 milhões de reais. Como é que a gente vai suspender esse pagamento quando a gente ainda não tem toda a equação para financiar o déficit que é previsto, volto a dizer, no momento atual, de 11 bi. Felipe do Chateau também destacou os resultados positivos de medidas como a transferência do Fundo Especial de Despesas da Câmara para o combate ao coronavírus, que encaminhou 39 milhões de reais para hospitais como Boi-Mirim e Brasilândia. Na audiência, o presidente da comissão questionou a execução dos 7 bilhões previstos para investimentos na cidade. Desse total, a prefeitura executou 500 milhões no primeiro quadrimestre. Dificilmente teremos um investimento de 2,5 bi, 3 bilhões de reais. Então, você tem uma folga de 4 bilhões nos investimentos. Isso sendo otimista em relação ao ritmo de execução dos investimentos. Apesar do número de 493 de execução de investimento liquidado, o número de empenho é de 1,9 bi. A execução de investimento, no começo do ano, ela é muito pouca em função de que a gente está basicamente pagando o resto a pagar e começando os empenhos dali para frente. E ela sobe de forma muito expressiva, a execução, a medição, liquidação que a gente fala, no segundo semestre.